Então, novamente, sejam todos muito bem-vindos, né? Normalmente eu gravo os encontros, certo? Para, posteriormente, eu disponibilizar para que todos os alunos possam assistir, tanto aqueles que assistiram e depois ficaram com dúvida em algum passo que a gente fez durante a aula, quanto aqueles alunos que não puderem participar do encontro virtual de forma síncrona, né? Eles podem assistir depois e verem o que foi ministrado em aula, apesar de eu já ter algumas videoaulas pré-gravadas que também passam um material interessante para vocês, né? Então, a gente vai ter aí dois tipos de materiais, vai ter as aulas, os encontros síncronos, que vocês podem participar, e é interessante que participem. Eliane, tem sim. Ao longo da aula eu vou mostrar para vocês, eu já enviei o convite, mas, de qualquer forma, eu vou mostrar, porque eu não sei se todos têm intimidade com a parte do Classroom, então a gente vai, de pouquinho em pouquinho, nessa aula eu vou mostrar a sala de aula que a gente vai utilizar, certo? Então, é isso, né? Vocês não precisam, obrigatoriamente, participar dos encontros virtuais, né? Eles não são obrigatórios, mas, né, a presença ela vai ser contabilizada de uma outra forma, mas é sempre interessante que vocês participem, porque é nos encontros virtuais que vocês podem tirar as dúvidas, né? Eu vou tirar aqui essa legenda, porque não está prestando aqui para mim, pelo menos. Não sei se um de vocês estava aparecendo, mas continuando. Então, vamos lá para a nossa aula, né? Isso aqui é meio que um padrão que eu gosto de seguir, que eu sou assim, certo? Então, vamos lá. Aula 1, né, do nosso curso aqui, Desenvolvimento de Aplicativo com Codular, e aqui já é interessante, eu fiz questão de colocar esse nome aqui, Codular, que não sei se todo mundo conhece, mas é justamente para incentivar aí a curiosidade, né? Então, vamos lá. Isso aqui é a forma que eu organizo minhas aulas, eu gosto de mostrar isso sempre no começo das aulas, para vocês terem ideia do que a gente vai estar vendo, né? Então, a gente vai ter a apresentação, eu vou falar um pouquinho. Pronto, Eline, não se preocupe, que agora a gente vai ver já o código e eu explico para vocês direitinho como é que vocês podem fazer para acessar. Então, vamos lá. Vou fazer uma apresentaçãozinha, né, sobre mim, e quero ouvir também um pouquinho de vocês. Vou falar sobre o Google Classroom, aí a gente vai começar a entrar no conteúdo e eu vou falar um pouquinho sobre plataformas de programação alternativas, né, que a gente vai estar conhecendo. E aí a gente entra no Codular, eu vou falar um pouquinho sobre o layout, e por último a gente tem uma atividadezinha básica para treinar esse primeiro aplicativo. Então, vamos dar continuidade aqui, né, com relação à apresentação, né. O professor, né, meu nome é Jorge Luiz Watts, né, normalmente Jorge Watts, que eu chamo, que eu prefiro que seja chamado, né. Eu sou professor do campus do IFCE de Guaramiranga, é exatamente o que vocês estão pensando, eu dou aula debaixo da cachoeira, certo? E a minha formação, né, eu sou engenheiro eletricista pelo UFC e tenho um mestrado em eletrônica de potência, né, então, para quem conhece um pouquinho da área, sabe que não é a área de programação, embora na minha graduação eu tenha visto um pouco dos conceitos de programação, a parte de C e algoritmos, não é o foco da minha graduação e também não foi o foco do meu mestrado, mas eu tenho um hobby muito grande pela parte de programação, eu gosto de estudar, apesar de fato não ser algo que eu estude a nível profissional. Mas, nesses meus estudos, eu acabei conhecendo a plataforma do Codula, né? E aqui, só para vocês verem a minha cara, caso vocês não estejam vendo aí, eu sou esse rapaz bonito aí, alguns quilos mais gordo do que nessa foto, mas sou eu aí. E aí, como eu tenho esse interesse na parte de programação, eu acabei descobrindo essa plataforma, na verdade, o App Inventor, que era para programação de aplicativos de uma forma muito simples, né? E eu sempre achei interessante, e como é um estilo de programação que você tem um resultado de forma muito rápida, né? Você começou a fazer ali, hoje mesmo vocês vão ver que vocês já vão fazer o primeiro aplicativo de vocês.
né? Se vocês quiserem, vocês já vão instalar o aplicativo no celular de vocês, já vão poder utilizar um primeiro aplicativo que vocês vão fazer já na primeira aula do curso. Então, é uma coisa bem rápida, assim, é bem prático. Então, eu criei interesse, fiquei estudando, e acabei que gostei, e o conteúdo que eu aprendi, eu acredito que ele já seja suficiente para esse nosso curso de nível iniciante, né? Obviamente que vocês vão perceber ao longo do curso que existe conteúdo, sim, muito mais coisa dentro do Códula, que eu não vou ter tempo de explicar para vocês, mas que se vocês tiverem interesse de explorar, obviamente que o Códula vai ter limitações, mas as limitações dele são bem distantes do que se pode esperar, né? A gente consegue fazer coisas bastante complexas com o Códula sem encontrar limitações que inviabilizem a utilização dele, certo? Então, pessoal, só para eu rapidinho saber um pouquinho sobre vocês, certo? Eu espero que ninguém tenha aí fobia social, apesar de que a gente, né, tem uma oportunidade aqui que é um pouco única. Pronto. Maria, Natiele, né? A plataforma do Codular, como a gente vai ver ainda nessa aula, ela é uma plataforma que funciona no estilo clique e arrasta, né? Então, você seleciona um componente, você arrasta ele para a tela lá do visualizador, né? É possível fazer isso com o celular? Até mas eu acredito que seja um pouco complicado, né? Devido às limitações mesmo de você estar ali, de tamanho de tela e dessa questão de clicar e arrastar. Talvez num tablet, né, com uma tela seja maior, seja mais fácil, mas eu, honestamente, acho que para você não ter uma dor de cabeça extra, o ideal seria realmente fazer a programação num computador, certo? Talvez eu pessoalmente nunca fiz, né, programar direto pelo celular, porque dá um trabalho que não foi muito bom nas minhas experiências, certo? Então, pessoal, só para eu conhecer rapidamente vocês, eu não preciso falar muita coisa, só quero saber o nome de vocês. Como o curso é todo virtual, eu gostaria que vocês dissessem de onde vocês são, né? E aí era interessante dizer, tipo, de onde se vocês estudam, em que série estão, se vocês trabalham, onde trabalham, e só se você já tem alguma experiência prévia com alguma coisa de programação e programação de aplicativo e que se conhecem o código. Então, só pela listazinha aí, Carlos Henrique, pode começar, por favor? Carlos Henrique? Pronto, eu vou pular, depois eu volto para ele. Dani Uchoa, tá por aí? Dani? Oi, bom dia. Bom dia. Tá me ouvindo? Tô ouvindo sim. Só se apresentar Pronto. rápido, dizer de onde é. Eu sou a Daniele, eu moro em Fortaleza. Estou curiosa para aprender sobre o Codular, nunca tinha ouvido falar antes, porque é uma coisa que me interessa aprender a desenvolver aplicativo, essas coisas, por questão da minha profissão, que eu sou escritora de conteúdo digital. E aí eu quero desenvolver um aplicativo para o meu novo e-book que eu estou trabalhando nele. Legal, muito legal. Acho que é bem factível, sim, desenvolver um aplicativo nesse contexto aí. Obrigado, Dani. Eliane? Oi, professor. Bom dia, gente. Meu Olá. nome é Eliane, eu sou do interior da Bahia. Sou professora de matemática da rede municipal e estadual. Ultimamente eu estava dando uma olhada no app Invento, consegui fazer algumas coisas
e quando eu vi essa proposta, né, aí eu tentei me inscrever, porque eu tenho vontade de desenvolver com os meus alunos algo criativo na área de matemática, mas não sei como. É por isso que eu me inscrevi nesse curso. Eliane, fantástico, fantástico. Já tive alguns outros alunos que eram professores de matemática e a plataforma ela é excelente porque você tem essa possibilidade de você mesclar as duas coisas. Então, você coloca para o aluno desenvolver um problema e ao longo do desenvolvimento do aplicativo, ele acaba tendo que estudar um conteúdo paralelo da disciplina para poder saber como é que aquilo é calculado, como é que aquilo é feito, né? Então, isso aí é muito interessante. Luzanira? Bom dia, professor. Bom dia, gente. Bom dia. Eu estudo no IFCE de Calcaia e esse link foi postado no grupo de robótica e eu nunca tinha ouvido falar sobre Codular e achei interessante. Também eu faço eletroeletrônica e é um bom investimento de tempo, então estou aqui, vou tentar acompanhar. Show, Luzanira. Conhece a Ana Emily e a Jade? Conheço sim, elas estudam na minha sala. Pronto, eu estou fazendo também uns projetos com elas aí também. Eu já dei umas aulas aí pelo IF de Calcaia. Mas seja bem-vinda, né? Vamos lá. Natiele? Oi, bom dia, tá dando para me escutar? Tá dando para escutar sim. Eu sou aluna do IFCE de Fortaleza, eu sou P1 de Química e justamente por isso que eu resolvi entrar nesse curso. Quem me mandou o link do curso foi meu namorado, ele é P2 de Informática. E é isso, eu fiquei muito curiosa em relação a isso, porque eu sempre tive curiosidade de saber de programação, só que eu tinha medo de não gostar muito. Aí, né, eu vi essa oportunidade. E eu tô um pouco receosa, porque eu só tenho meu celular. E eu não sei como é que eu vou fazer para programar tudo direitinho. Natiele, acho que todos os campos eles ainda estão com todas as atividades suspensas, né? Não tem nenhum laboratório que você possa ter acesso, né? A minha recomendação, assim, acompanhe todas as aulas, veja as atividades. Honestamente, eu não sei se você vai conseguir fazer tudo pelo celular, certo? Mas, como o curso ele é todo na modalidade virtual, e todas as atividades que eu vou passar, eu já deixo avisado desde agora, que o prazo de entrega delas é só no último dia do curso, então você pode fazer 1, 2, 3 semanas do curso, e aí se você conseguir um acesso a um computador, você pode pegar e naquele dia tentar desenvolver todas as atividades que ficaram atrasadas, né? Tem essa possibilidade. Eu não sei a respeito do aproveitamento, se você vai conseguir acompanhar tudo, mas tem essa possibilidade, né? A gente pode tentar fazer isso para viabilizar aí o seu sucesso dentro do curso, ok? Mas se eu não conseguir, entrar, não conseguir nenhum PC e tal, eu posso sair do curso? Sim, não tem problema. Se você não estiver conseguindo acompanhar, você pode mandar uma mensagem para mim que eu faço lá o desligamento junto à CCA do campus, certo? Ok, obrigada. Nada. Neti, né? Neti? Não sei, aqui tá aparecendo Neti Pereira. Nete Pereira, bom dia. Né? Pronto. Isso, eu sou do Rio Grande do Sul, sou formada em Educação Física, trabalho no SESI, num projeto de contraturno, e lá tem robótica. Não sabia de nada, e cheguei assim, tipo, no Te Vira, e descobri algumas coisas através do Lego Mindstorm. Daí, eu estou num grupo de WhatsApp de robótica de um curso online que apareceu também, e lá eles postaram o link deste curso que teria. Despertou a questão da robótica na minha vida, e eu estou fazendo uma pós-graduação em robótica educacional, só que o detalhe é a prática, realmente, conseguir trocar ideias, ter com quem, né, conversar. Então, estou conhecendo sobre esse mundo, e estou curiosa também para descobrir e investir, né, nesse caminho. Pronto, excelente, acho assim, muito louvável da sua parte ser formado numa área e ter todo esse empenho para se adentrar, né, uma área tão diferente, né, então, meus parabéns.
eu acho que o curso ele vai ser relevante, eu posso até mostrar que na plataforma Codular ele tem vários componentes que são para compatibilizar a comunicação com o Lego Mindstorm. Então, você vai ver que se você desenvolver esse conhecimento dentro da parte de programação de aplicativo, você pode, inclusive, fazer depois o celular comunicar com o Lego, com o robô, né, para fazer os comandos e tudo. Então, tem essa possibilidade. E, além disso, dentro do curso, a gente vai mostrar alguns conceitos da parte de programação que vão servir não só para a parte de programação de aplicativo, como para a parte de programação de forma geral. Então, também se aplica para a parte de robótica. E só um detalhe final, o meu pai é do Rio Grande do Sul, eu tenho uma irmã também do Rio Grande do Sul, e acho super legal eu estar aqui no Ceará e dar aula, assim, para gente de todo o país. Eu acho isso muito, muito legal. Muito legal mesmo. Obrigada. Vamos lá. Então, feitas as apresentações, né, vamos ver aqui como é que vai se dar a estrutura do curso. Eu coloquei aqui, mas eu não vou me ater muito, porque também não adianta eu sair falando que, quando chegar em cada aula, vocês vão entender direitinho. Então, a gente vai ter aqui a primeira aula falando sobre o curso. Na segunda aula, a gente vai falar de alguns componentes bem básicos, né, e alguns blocos, quais os tipos de blocos, né, e alguns blocos básicos. Na aula 3, a gente vai começar a falar de layout, né, e também de variáveis, né. O layout, pessoal, quando eu falo assim, layout é a organização visual dentro do aplicativo. No caso, quando eu falo de layout do Codular, é o formato da tela da plataforma, certo? Na aula 4, a gente vai ver um pouco de bloco de controle e bloco de lógica, né? São coisas que são interessantes que a gente vai entender aqui dentro do Codular, mas que também são aplicáveis a outros estilos de programação. Na aula 5, a gente vai ver a parte de controle de telas, né? Quando a gente tem, assim, mais de uma tela no aplicativo, como é que a gente faz a navegação entre telas. A gente vai ver um pouco também da parte de mídias, né? Como é que eu coloco um vídeo, como é que eu coloco um áudio, imagens e etc. Na aula 6, a gente vai ter uma aula prática, né? Normalmente, eu pesquiso alguma coisa bem diferente para a gente desenvolver, ou para vocês também tirarem dúvidas, né? E aí a gente vai elaborar esse aplicativo junto, a gente começa a elaborar junto e vocês depois finalizam ele. E na aula número 7 a gente vai ter aqui desenhos e animações, que é um pouco difícil de explicar agora, mas na verdade não tem nada a ver com desenhos e animações, é uma forma alternativa da gente utilizar o touchscreen do celular, né? Como é que eu faço para utilizar o touchscreen do celular de forma mais prática, né? Mas tem esse nome, então eu só replico desenhos e animações. E por último, na aula 8, a gente vai ter aí a publicação de aplicativos, né, nas lojas de aplicativo virtual, aí, como é que a gente faz para publicar um aplicativo lá. NET vai ter, sim, acesso aos slides, né, tudo vai estar na nossa sala, assim que vocês fizerem o acesso, vocês já vão ver que já vai aparecendo os slides, vou colocar a gravação, tudo vai ser por lá, eu explico rapidinho quando a gente chegar na parte do Classroom, certo? A avaliação em presença, que é importante vocês prestarem atenção, certo? Como é que funciona? A avaliação, né? Cada uma das 8 aulas terá uma atividade valendo de 10% a 15% da nota total do curso. O critério de aprovação é ter pelo menos 60% de aproveitamento no somatório das notas. Eu não sou tão exigente. Normalmente eu olho o que vocês fizeram, vez por outra eu faço um comentário, tipo, olha, vocês podem melhorar isso, isso e isso, mas eu não sou tão exigente. De repente você não usou o componente que eu queria, mas funcionou, tá legal, tá funcionando como precisava funcionar, show, certo? Eu não sou tão rígido quanto à forma de vocês desenvolverem os aplicativos de vocês. Funcionando como a gente pensou, tá ótimo, né? Então, vocês têm que ter pelo menos 60% da nota, né? Equivalente a dizer que a média é 6, né? E aí a gente vai ter também a questão da participação, né? Que na verdade seria a frequência. A presença, como a gente está num curso virtual, ela não é presença propriamente dita, é participação, né? Será contabilizada a participação através da realização das atividades, certo? Participar do encontro virtual não conta como frequência, né? O que vai contar como frequência é o envio da atividade, né? Então, você enviou, por exemplo, a atividade da aula 1,
Isso significa que você tem 100% de presença na aula 1. Significa que eu tirei 100, que eu tirei 10, né, na atividade da aula 1? Não. A avaliação de qual a nota é uma coisa e a presença é outra, mas as duas são feitas com base na mesma atividade, né? Então, para você ser aprovado, você tem que ter pelo menos 75% de participação. Traduzindo para o nosso curso, você precisa enviar pelo menos 6 das 8 questões. Por mais que você não consiga fazer, fez só o primeiro passo do aplicativo, não deixe de enviar, envia, porque isso já vai contar como uma participação. A nota a gente vê depois, né? Eu vou corrigir, vou ver quanto do aplicativo você conseguiu desenvolver e eu dou uma nota proporcional ao que foi desenvolvido, certo? Então, vocês precisam enviar pelo menos 6 das 8 atividades que tem ao longo do curso, certo? Dúvidas a respeito disso aqui? A respeito de avaliação e presença? Não, né? Ok. Vou dar continuidade com a coisa. Vai ter mais alguma aula online, professor? Síncrona? Vai ter? Vai. Toda semana a gente vai ter aula dia de segunda e quarta. Durante as 4 semanas do curso, a gente vai ter aula dia de segunda e quarta, de 9 às 12. Normalmente termina antes das 12, 11, 11 e meia. Para eu passar o conteúdo e fazer algumas atividades e tirar dúvidas. Preciso participar sempre? Se você puder, é ótimo. Se não, não tem problema. Você vai ver lá a atividade. Se você já conseguir fazer a atividade, independente de assistir a aula, sem problema. Faça a atividade e bola para frente. Se você não conseguir, aí você pode assistir a gravação da aula e ainda eu estou à disposição para tirar dúvidas que você possa ter quando estiver fazendo alguma das atividades. Então, a gente vai ter 2 encontros por semana durante 4 semanas, que são as 8 aulas, mas não é obrigatório. O interessante é que vocês participem para poder tirar dúvida, mas não é obrigatório, ok? O obrigatório é enviar as atividades. Não se preocupem que eu vou fazer o convite para todas as aulas, eu vou enviar o convite como eu enviei o convite para essa, certo? Então, continuidade, né? Google Classroom. Eu não sei se vocês já tiveram acesso ao Google Classroom alguma vez, né? Nesse curso, a gente vai fazer tudo baseado no Google Classroom, porque eu acredito que seja uma plataforma que esteja sendo bastante utilizada, então a gente tem uma grande possibilidade de, pelo menos, parte dos alunos já terem utilizado, e eu acho que ela é, assim, das plataformas que eu tenho experiência, é uma das mais simples, né? Então, eu vou explicar aqui para vocês um pouquinho, já navegando lá no Google Classroom, mas antes, só explicar para vocês como é que esse aqui é a nossa turma, né? E aí vocês vão acessar essa turma aqui. Como é que vocês vão acessar? Vocês vão utilizar esse códigozinho aqui, certo, pessoal? Professor, não sei onde é que eu vou colocar esse código. Eu vou mostrar para vocês agora. Não, sem problema. Eu vou só parar aqui, porque eu vou compartilhar a minha tela toda. E eu vou explicar agora como é que vocês vão acessar aqui essa paginazinha do Google Classroom. Então, deixa eu vir aqui. Isso aqui é uma conta minha de aluno, né? Outro código. Primeiro vocês vão acessar. Pronto, o código está aí. Certo? Primeira coisa, vocês vão ter que fazer um acesso ao Google Classroom. Certo? Pronto, professor. Pronto? Então, ó, como é que eu vou mostrar aqui? Eu vou abrir aqui para vocês verem. Vocês vão botar classroom.google.com, certo? Quando vocês fizerem isso aqui, vocês vão ser redirecionados para essa páginazinha, né? Opa. Deixa eu botar só Classroom, que é melhor. Aqui. Esse classroom.google.com. Tá aqui, ó. Go to Classroom, certo? Quando eu venho para essa página aqui do Edu, eu vou clico em Go to Classroom.
E aí ele vai pedir para eu fazer um login, né? No caso, vocês vão fazer o login na conta de vocês. Isso aqui eu estou mostrando no computador, mas pode ser feito pelo celular, certo? Então, deixa eu, inclusive, abrir logo aqui isso aqui. Então, você vai fazer aqui o seu login. Quando você fizer esse login aqui no Classroom, você vai vir parar numa página parecida com essa daqui, que vai ter aqui em cima Google Sala de Aula, né, ou Google Classroom, dependendo de como esteja o idioma. Aqui não vai estar aparecendo nada no de vocês. Por quê? Porque vocês ainda não vão estar em nenhuma turma, possivelmente. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão procurar aqui nesse cantinho, ó, esse botão de mais. Estão vendo esse botão de mais aqui, onde está o mouse em cima? Quando você clica aqui, ó, ele vai abrir uma ou duas possibilidades, né? Participar da turma ou criar a turma. Não sei se criar a turma vai aparecer para todo mundo, né? Mas aí você clica aqui em participar da turma. Quando você clica nisso, ele vai abrir essa página e aqui ele pede o código da turma, certo? Você vai colar aqui nesse código da turma, esse códigozinho que a gente que tem na apresentação, BHI 4WWL, certo? Quando eu colo isso daqui, eu vou poder clicar no botão participar, e quando eu clico no botão participar, vai aparecer aqui essa turma, né? Provavelmente, em vez de aparecer aqui o cardzinho, ele já vai direto para a página aqui do Classroom, certo? Só para a gente explicar rapidamente o que vocês vão ter de disponibilidade aqui no Classroom. Os pontos principais, isso daqui vai ter tanto no celular quanto no navegador do computador, né? A gente tem aqui esses ícones, esse menu. Mural, atividade, pessoas, né? No celular, na verdade, esse menu fica embaixo, mas aqui ele fica em cima. O mural, pessoal, ele é o rosto do nosso curso, né? Como se fosse a porta de entrada do nosso curso. Aqui, normalmente, eu coloco algumas informações relevantes, né? Como, por exemplo, aqui a gente tem sempre o link dos encontros virtuais atualizado, né? Então, por exemplo, esse link que está aqui é o link que a gente está agora, né? Que é o link de hoje. Quando for na quarta-feira, aqui vai estar o link do encontro de quarta-feira. Então, eu sempre atualizo esse link aqui e também mando para vocês, certo? Aqui embaixo eu coloquei também para vocês, ó, grupo de WhatsApp da turma. Eu criei um grupozinho, né? Ninguém é obrigado a entrar, certo? Só quem quiser entrar para poder ter uma facilidade maior de contato e de informação, tem aqui o link, tem até o QR Code aqui, se vocês quiserem botar a câmera do celular apontado aí para a tela, nesse QR Code aí, vocês já vão entrar automaticamente nesse grupo que é o desenvolvimento de aplicativo Codular de 2020.2, segunda turma, certo? Eu vou mandar o link aqui também. Pronto, Luzanira, se você já estiver participando em alguma turma, né, o que pode acontecer é na hora que você entrar no Classroom, você acabar aqui já dentro de alguma outra turma, né? O que você pode fazer é vir aqui, ó, clicando nessas três barrinhas, você aparece aqui todos os cursos, ó. Você pode clicar em turmas, aí você vem para essa tela inicial. Se no seu estiver aparecendo já o desenvolvimento de aplicativo da segunda turma, é porque eu já enviei o convite para o e-mail de vocês. Então, possivelmente, a maioria deve aparecer já aqui com a turma aparecendo. Isso porque eu já convidei vocês, certo? Então, vocês podem acessar aí sem problema. Não é obrigatório ter que colocar o código. Como eu já convidei, algumas pessoas nem vão precisar colocar o código, certo? A gente tem aqui esse rosto aqui da nossa turma, né? Seria a porta da nossa turma. Aqui a gente vai ter pessoas, né? Se vocês clicarem aqui, vocês vão ter acesso aqui à lista de pessoas que está na turma, ó. Aqui a gente já teve 3 pessoas que aceitaram o convite, certo? Eu, na verdade, esse meu perfil de aluno, mais 3 pessoas que já aceitaram o convite, né? À medida que vocês vão aceitando, que vocês vão adicionando, vai aparecendo aqui o restante do pessoal. E a aba mais importante que a gente vai ter é a aba Atividades, certo? Quando eu clico aqui em Atividades, vai aparecer para mim esse formatinho aqui, né? O que eu tenho aqui? Aqui, por enquanto, a gente só tem o tópico 1, né? Quando a gente vê aqui todos os tópicos, eu tenho aula 1, né? Que é a introdução ao curso. À medida que as aulas forem passando,
outros tópicos vão aparecendo, né, esse tópico aqui ele vai ficando para baixo e outros tópicos vão aparecendo, e aqui nesse menu lateral vão aparecendo aula 2, aula 3, aula 4, todas as aulas vão aparecendo, certo? Então, eu tenho como navegar para as aulas anteriores se eu precisar. O que a gente vai ter aqui? A gente vai ter aqui dois tipos de materiais, né? A gente tem esse material que é com um livrinho, que é um material de leitura, né, que a gente acessa para ler e ver o que está falando lá. E eu tenho esse material aqui que é com essa pranchetinha. Material com pranchetinha, com esse emoji aqui de um lápis, é atividade que a gente tem que fazer, é tarefa, certo? Os demais são material de referência para vocês estudarem, né? Por exemplo, se eu clicar aqui em boas-vindas, ó, ele expande, e aí aqui tem um textinho que eu explico, né, um pouquinho sobre o que eu vou ainda falar aqui. Tem um vídeo de 25 minutos de um tutorial básico para estudantes, né? Esse videozinho aqui é um professor explicando com mais detalhe tudo isso que eu estou explicando para vocês agora, né? Então, vocês podem, se quiserem, tiverem dúvida com relação ao Classroom, assistir essa aula aqui e tira a maioria das dúvidas. Como eu falei para vocês, ó, aqui já está a apresentação dos slides, né? Então, se vocês precisarem, vocês podem clicar lá e já vai ter essa apresentação que eu estou usando agora, ela já está disponível lá no Classroom, né? Aqui em boas-vindas. Como também tem um vídeo que eu já fiz explicando aqui os componentes básicos aqui do que a gente vai ver ainda mais tarde nessa aula, certo? Então, a gente tem esse tópico de boas-vindas, a gente tem aqui plataformas de criações de aplicativos, onde eu vou falar sobre o App Inventor, o Thunkable e o Codula, né? Então, eu vou explicar isso aqui ainda para vocês. E a gente tem aqui também emuladores de Android, que eu também vou explicar por que a gente vai precisar de algum desses elementos, certo? Se vai precisar, né? Então, isso aqui é o rosto aqui do Classroom. Sempre que vocês acessarem, vejam o material e não esqueçam de fazer aqui o que tiver com o lápis, né? No final da aula de hoje, a gente vai fazer uma atividade e eu vou mostrar para vocês como é que a gente envia uma atividade, certo? Então, não precisa se afobar. Daqui para o final da aula, eu explico como é que vocês vão fazer esse envio, certo? Então, voltando aqui, né, na apresentação, eu também coloquei lá o link do WhatsApp, né? Se vocês precisarem acessar lá, tá aí, né? Tem o link e tem também esse QR Code na apresentação, certo? Então, continuando, certo? Próximo tópico, plataformas alternativas, certo? Então, é interessante nesse momento eu falar para vocês rapidinho sobre as possibilidades. Deixa eu trocar aqui. Não, vou deixar assim. Então, aqui no Classroom, vocês vão ver que nessas plataformas de criação de aplicativo, ó, tem aqui o texto explicando tudo isso que eu vou falar para vocês agora, certo? Então, vocês podem ler se quiserem depois, certo? Mas, rapidamente, App Inventor. O App Inventor, ele foi uma plataforma desenvolvida pelo MIT, tanto é que em todos os locais do App Inventor aparece aqui o MIT. MIT Ixi, agora eu esqueci se é Massachusetts ou é Massachusetts. É o Instituto de Tecnologia de Massachusetts, né? Que a ideia foi exatamente, né? A gente tem alguns professores aqui no curso e normalmente isso é muito comum que a gente tenha. A ideia foi realmente desenvolver uma plataforma que fosse extremamente simples de programar, com a ideia de exatamente levar a possibilidade de programar para qualquer pessoa, inclusive crianças, né? Então, você tem a plataforma do MIT, né? Eles têm alguns treinamentos e tudo, e a ideia é que realmente isso se difunda de forma que, por exemplo, em aulas de informática do ensino médio, fundamental, talvez, as crianças comecem a entender alguns conceitos da parte de programação, já desenvolvendo alguns aplicativos, né? Então, foi essa a ideia. A ideia era simplificar ao máximo a parte de programação, né, para não dificultar tanto. E a ideia fez tanto sucesso que depois houve uma parceria com o Google. Hoje em dia, eu acredito que
ainda se mantém a parceria, né? Então, Google e MIT que desenvolvem, que dão todo o suporte por trás da plataforma do App Inventor, certo? Mas a gente tem, professor, então se essa plataforma foi a primeira, a mais inovadora e tal, por que é que a gente não utiliza ela? A plataforma do App Inventor, ela é muito boa, mas ela ainda tem algumas limitações visuais, no sentido de, tipo, tem algumas coisas de interface que não ficam tão bem acabadas quanto ficam no Thunkable e no Codula, né? Então, a gente tem esse detalhe. E, além disso, tem um outro detalhe que é significativo para a gente utilizar essas outras plataformas, que é o quê? Elas duas utilizam a estrutura do App Inventor. Como assim estrutura? O App Inventor, ele foi feito de forma aberta. Isso significa que qualquer pessoa pode ir lá e ver como é que foi feita uma coisa, pode modificar alguma coisinha e fazer o seu, né? Tu pode fazer uma plataforma própria, né? Ele foi feito exatamente para difundir, porque quanto mais pessoas utilizando o Codular, mais pessoas sabem utilizar o App Inventor, né? Então, isso aí é a ideia. E o Codular e o Thunkable, eles fazem exatamente isso. Eles pegam tudo que tem no App Inventor, usam no deles, mas adicionam algumas coisas a mais. Então, por isso, essas duas plataformas, elas são superiores ao App Inventor no que diz respeito à parte de interface. Tem alguns blocos que você não tem nativo no App Inventor, né? Que, tipo, não tem normalmente nele. Você pode até colocar, mas normalmente não tem, né? Que você já tem nativo no Thunkable e no Codula, né? Então, isso aí já é um diferencial muito bom. E aí a gente vai. Thunkable ou Codula, né? As duas plataformas são muito boas, certo? Eu não tenho certeza, eu comecei a pesquisar e vi que todas as três plataformas estão tentando desenvolver já o sistema para programação de aplicativos para iOS, né, para iPhone. Mas no momento que eu saiba, todos só produzem para Android. Teve gente que falou que o Thunkable estava vendo alguma coisa de iOS. Eu não fui lá testar para saber se ele já estava fazendo aplicativo para iOS, mas daqui a um pouco acho que todos vão fazer, né? Eu tenho algumas restrições com relação a isso. Eu acho que a gente fazendo para Android já está bem suficiente, porque para iPhone, quando a gente for ver mais lá na frente, para iOS, para Android é bem facinho de você instalar. Você pega o arquivo que ele gera, clica 2 vezes, ele vai instalar. Para o iPhone não é tão simples assim, você tem que fazer uma série de passos para poder instalar um aplicativo. Então, a não ser que a própria Apple facilite essas coisas, não sei se vai ficar alguma coisa realmente viável, por mais que eles desenvolvam e criem o arquivo de programação, né? Então, o Thunkable, ambos têm critérios de pagamento, né? Você tem que pagar, mas como é que funciona no Thunkable? O Thunkable é gratuito, mas se você fez um aplicativo, esse seu aplicativo, ele fica no repositório público, né? Todas as plataformas, as três, você não instala nada no seu computador. Você acessa o site e você faz diretamente tudo pelo site, né? Então, você precisa ter internet para poder utilizar a plataforma. Isso simplifica, né? Porque você não tem todo aquele trabalho de instalar coisa no computador, mas você também fica na mão deles, né? O Thunkable, você pode fazer tudo gratuitamente, mas tudo que você fizer vai ficar público, né? Qualquer pessoa pode ver o seu projeto e importar o seu projeto para mexer depois em cima do seu projeto. Se você não quiser que as pessoas vejam o seu projeto, tem uma tarifa, acho que é de $25 ao ano, ou é ao mês, não sei, acho que é $25 ao ano, né? Tem aqui até, né? Deixa eu confirmar aqui. Não, é 21 a $25 por mês, certo? O Thunkable. Não é tão vantagem, né? Mas, novamente, se você está fazendo isso só para a parte de educação, não é um problema tão grande você ter aí o Thunkable deixando tudo público, né? Só que, como a gente tem uma alternativa ao Thunkable no Codula, como é que funciona a questão de cobrança no Codula? O Codula é totalmente gratuito, você pode usar ele totalmente, e tudo que você faz particular, é seu, só você consegue ter acesso. Como é que funciona a arrecadação deles, né? Eles vão cobrar em cima do que você ganhar. Como assim? Fiz um aplicativo no Codula e coloquei para
cobrar R$10 de quem quiser baixar o meu aplicativo lá na Play Store. Na hora que uma pessoa baixar, eu não me lembro o percentual, isso varia também, mas na hora que uma pessoa baixar, ele vai cobrar, por exemplo, 30% do que você ganhou, né? Então, de repente, você vendeu um aplicativo por R$10, eles vão ficar com R$3 e você recebe 7, né? Dependendo do tamanho, de quanto dinheiro o seu aplicativo esteja rendendo, o Bankable pode ser melhor. Mas, no final das contas, eu acho que o Codla é a plataforma que é mais prática. Eu tenho um interesse maior pelo Codla do que pelo outro. Exatamente, Luzaninha. Nada no celular, nada... Na verdade, no celular, a gente até instala um aplicativozinho só por facilidade, né? No notebook, a gente não precisa necessariamente instalar nada, não, certo? A gente vai ver isso quando a gente for para a prática lá de fazer um códigozinho, certo? Então, dando continuidade, isso aqui são as plataformas, entendido? Vamos para o layout do Codular, certo? Eu coloquei aqui, mas eu prefiro ir mostrando isso lá mesmo na página, certo? Então, novamente, né, eu vou acessar aqui o Codular. Como é que eu vou fazer para acessar o Codular? Vocês vão botar aí no navegador de vocês, ó, Codular. Só Codular. Não precisa nem botar o I/O. Codular. Primeiro que vai aparecer, vai ser essa página aqui, ó. www.codular.io. Quando eu clico aqui em Home, ele vem para essa página, né? E essa aqui é a página do Codular, né? Aqui tem a explicação de como é que funciona a precificação, né? Como é que eles cobram e tudo mais. Deixa eu até clicar aqui. Aqui, ó. Se você não tiver nenhuma propaganda no seu aplicativo, ele é de graça. Se você tiver alguma renda no seu aplicativo, eles cobram um percentual, certo? Então, para eu começar a criar, eu vou clicar aqui, ó, em Create Apps. Quando eu clico aqui, ele vai abrir um outro link, que é o c.codular.io, né? E aí aqui ele vai pedir para eu fazer um login, certo, pessoal? Essa parte é muito importante. Eu, pessoalmente, prefiro clicar aqui, ó, e fazer um login com a conta do Gmail. Eu prefiro fazer assim, quando eu clico aqui, ó, aí ele vai abrir para fazer lá o login de uma conta do Gmail. Eu coloco meu e-mail do Gmail, a senha que eu utilizo no meu Gmail, e pronto, eu fiz o meu login, certo? Tem gente que prefere criar uma conta do Codular. Também não tem problema, você pode fazer das duas maneiras. Se criar uma conta do Codular, você vai ter que fazer o login por aqui. Se você usar um Gmail, você sempre vai clicar aqui para fazer o login com o Gmail, né? Então, sempre se atente como é que você vai fazer. Cliquei aqui, fiz o login do Gmail. Onde é que eu vou parar? Eu vou parar numa página parecida com essa daqui, certo? Essa página aqui, no caso de vocês, ela vai aparecer sem nada aqui embaixo. O que tem aqui no meu? Porque já são alguns projetinhos que eu já fiz, né? Então, tem alguns projetos aqui que eu fiz, mas um de vocês vai aparecer em branco, sendo a primeira vez que vocês estão acessando o Codular, certo? Antes da gente abrir aqui um projeto, vamos rapidamente explorar aqui as configurações. Estão vendo esse rostinho aqui no canto superior direito da tela? Estão vendo? Eu passo o mouse em cima, aparece Account, seria conta, né? Quando eu clico aqui, ó, ele abre esse menu suspenso, e aqui eu tenho esse Settings, né, que é configurações, né? Tem a engrenagemzinha que tem aqui Settings. Quando eu clico aqui, ó, ele vai abrir esse menu suspenso, e que ele vai ter aqui algumas informações. A informação mais relevante que a gente tem aqui é o quê? O idioma, certo? E aí aqui a gente pode selecionar até o português do Brasil. A gente tem vários idiomas, e a gente pode... Você poderia votar, porque eu estava tentando criar a conta ali, eu não vi a parte que você mostrou. Pronto. Fez o login, você vai parar nessa página, né? Não consegui, nessa não. Página aqui, ó... Não consegui, não, porque... Não consegui fazer, não, porque é muito rápido, você falando para fazer, demora um pouco aqui. Pronto. Ó, foi aqui, né? Você clicou aqui em Gmail, para fazer o login com o Gmail, certo? Ou criou a conta, o que você preferir. Na hora que você clicou aqui em Gmail, vai abrir aqui para você colocar o seu e-mail, né? Você vai lá colocar o e-mail que você preferir, vai clicar em próximo, e aí vai colocar a sua senha.
Dependendo do sistema de segurança que seu e-mail tenha, de repente pode mandar um código para o seu celular, ou pode aparecer alguma coisa na tela do seu celular para desbloquear. Você fez ali, fez o login, certo? Conseguiu fazer o login aí? Peraí que eu tô tentando, professor. Pronto, faça aí o login, que aí a gente... Quando você terminar o login, é para ir parar lá naquela página. O meu caiu numa parte que onde você botou assim aquele negócio do e-mail, ele caiu numa parte assim, eu aceito o termo de serviço. É assim mesmo? Pronto, é. Exato, é. Aí clica nele, né? Uhum. Deixa eu ver aqui, tá. Pronto. Acho que já caiu, que tem aqui, ele vem tudo bem transparente, tem assim, criar projeto, importar projeto, não é isso? Isso, é aqui. Não, cadê? Desse jeito aqui. Criar projeto, portar projeto. Pronto. A gente não vai criar ainda o O meu não projeto. aparece tudo isso, não. É porque acho que eu não botei, né? Aqui embaixo? Não aparece, não. Tudo isso Peraí, aqui. deixa eu ver aqui. Aqui, essas coisas aqui embaixo, elas não são para aparecer mesmo. Isso aqui são os projetos que você já vai ter criado. Aqui no meu aparece que eu já criei alguns, mas no seu é para estar vazio, isso aqui embaixo. Certo? Então, configurações. Onde é que a gente vai em configurações? Clica aqui nesse bonequinho. Quando clica aqui, ó, vai aparecer settings, essas configurações, né, que tem essa engrenagemzinha do lado. Quando você clica aqui, ele abre esse menu suspenso. E aí aqui é importante a gente ver o quê? Idiomas. Aqui no idioma, a gente tem aqui, ó, no meu caso está em português do Brasil. E esse momento é muito crucial para vocês. Tem gente que já tem experiência e domínio do inglês, certo? E aí, às vezes, vai preferir usar o inglês. Sem problemas você usar o inglês, certo? Tem outras pessoas que vão preferir o português, também sem problema. O português, ele não está 100% traduzido, né, do inglês para o português, mas bastante coisa está, e isso já facilita bastante. Qual é o detalhe que é crucial? Eu não posso, por exemplo, comecei aqui um projeto em português, e aí, de repente, lá no meio do caminho, não dá certo usar o português, não. Vou mudar para o inglês. Se eu mudar as minhas configurações do inglês para o português, vai ter coisa que, por exemplo, no inglês, fica none, que é nenhum. E aí, no português, ele vai estar nenhum. E quando eu converto o idioma de inglês para português, às vezes essas propriedades, elas não se convertem. E aí, o que acontece? Dá um erro no meu programa. Então, tipo assim, eu comecei a fazer um projeto todo em português, eu faço ele todo em português. Eu não mudo o idioma no meio do caminho, porque senão isso pode dar um erro. Então, fica muito a critério, assim, se você vai preferir utilizar tudo em inglês ou tudo em português. Eu utilizo em português porque eu acho que, pelo menos até certo ponto, facilita aí a vida de quem não domina tanto o inglês, certo? Além disso, nessas configurações, a gente vai ter aqui nessa parte superior, tá vendo? Appearance, que tem um pincelzinho. Quando eu clico nesse Appearance, ele vai vir aqui, ó, para essa zona onde a gente pode modificar algumas coisas, como, por exemplo, a cor. Esse padrão dele, branco, é o Light. Eu tenho um padrão que é o Knight, ele vai deixar preto e azul, né? É o meu favorito, mas eu costumo usar o Light porque é o mais comum das pessoas. E tem o Bliss, que ele vai deixar rosa e branco, né? Ele fica nesse padrão rosa e branco. Eu vou deixar aqui no Knight, só nesse momento. Deixei aqui, ó. Vocês podem deixar do jeito que você quiser, certo? E aí vamos criar aqui o nosso primeiro projeto, né? Para criar o projeto, é muito simples. Vim aqui, cliquei no botão criar projeto. Eu vou ter que dar um nome, certo?
Detalhe, o nome do projeto não pode ter espaço, certo? Eu não posso criar um projeto com espaço entre eles. Eu posso botar o nome do projeto. Isso aqui ele aceita, certo? Coloquei aqui um nome qualquer, pode ser até com números também, ó, se eu quiser. O que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui em próximo, né? Botei um nome qualquer, sem espaço, né? Porque senão vai dar erro. Quando eu clico em Next, ele vem para essa outra página, que é de configuração do meu projeto. Aí ele pergunta, qual é o tema? O tema claro ou o tema escuro? Tanto faz. Vai aí de vocês. Eu prefiro escuro, vou deixar escuro. Esse mínimo SDK, isso aqui é a versão do Android mínima na qual o aplicativo vai funcionar, né? Então, eu costumo deixar isso aqui na menor que tem, né? Por exemplo, aqui está no Android 4.4. Então, deixei aqui no Android 4.4. Package name, não mexo. Nesse momento aqui, eu não mexo no package name. Nunca eu mexo no package name. Só vou mexer nisso aqui lá quando eu for postar o aplicativo na Play Store. Por enquanto, não mexe de jeito nenhum no package name, certo? Cor primária, cor escura e de destaque. Eu posso alterar essas cores aqui para o que eu quiser. Como? Cliquei em cima, ele abre esse selecionador de cor aqui. Eu posso colocar aqui, por exemplo, vermelho. E aí eu configuro aqui para um vermelho bem vibrante. Posso colocar aqui um turquesa. Posso colocar aqui um verde. Limão. Então eu posso colocar aqui. Deixa eu só ver como agora. Deixa eu só te mutar aqui, Eline, só para não ficar o barulho chegando aqui. Então, coloquei aqui as cores que eu quero. O que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui, ó, em Finish. Quando eu cliquei em Finish, ele vai informar aqui que ele está carregando o meu projeto. E aí a gente aguarda um pouquinho. E, pum, ele criou, certo? Aí aqui nesse momento, deixa eu dar aqui um pouquinho o zoom, só para vocês verem, né? Nesse momento aqui, a gente já fica nervoso, né? Porque é coisa pra caramba que aparece na tela. O que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui, ó, nessas setinhas para encolher as coisas que estão aparecendo na tela, né? Então, vamos lá. Primeira coisa, o que a gente está vendo aqui na nossa tela? Esse celular aqui, essa tela de celular que está aparecendo aqui para a gente, é o nosso visualizador, certo? Esse visualizador é que vai dar para a gente uma ideia de como é que o nosso aplicativo vai aparecer na tela do celular quando a gente instalar ele, certo? Desse lado aqui, aí nesse momento eu vou abrir lá, até para não me perder e esquecer alguma informação, mas parando nisso daqui, né, vamos aqui para a apresentação. Então, a gente tem aqui, né, a nossa tela inicial, e aí nessa tela o que a gente vai ter? Desse lado aqui, ó, a gente tem a paleta de componentes, certo, pessoal? Nessa paleta de componentes, a gente tem vários componentes que a gente vai poder botar no nosso projeto. Inclusive aqui, ó, o Lego Mindstorm, eu tenho alguns componentes que são especialmente para o Lego Mindstorm, né? E aí eu tenho componentes de interface do usuário, que são botões, caixa de texto, todas essas coisas. Mídias, layout, aquele desenho de animações que eu falei. A gente tem maps, né? Eu tenho como utilizar aqui alguns componentes que são integrados com o Google Maps, né? Eu tenho sensores, onde eu posso colocar sensor de luminosidade, sensor de digital, sensor de posição do celular, né? Social, que tem a parte de compartilhamento em Facebook, essas coisas. Armazenamento, utilities, componente dinâmico, conectividade, componentes próprios da Google. Lembra que eu falei que o App Inventor, ele tem uma parceria com a Google, então a Google acaba colocando uma certa categoria de componentes que é só dela, né, que só são coisas dela, YouTube, e-mail e outros tantos, né. Monetização, que é para a parte de cobrança, está propagando no aplicativo, tem como aqui, e aí a gente tem aqui experimental e extensões, né. Aqui no meio a gente tem o visualizador, que eu falei para vocês, né, que é o visualizador da tela do nosso celular. A gente tem aqui a possibilidade, ó, de selecionar outros modelos de aparelhos, né? No caso aqui está o Google Pixel 3, que é um celular. Mas quando eu clico aqui, ó,
Eu tenho, por exemplo, o Microsoft Surface, que é um tablet bem grande, né? Quando eu coloco aqui, ó, eu vou até tirar o zoom para vocês verem, fica aqui uma tela enorme, né? Então, eu posso ver como é que o meu aplicativo vai responder num tablet e como é que ele responde num celularzinho menor, né? O LG Nexus, né? Que não é tão grande assim. Então, eu tenho como mudar esse dispositivo, certo? A gente também tem aqui uma aba de componentes, né? Então, tipo assim, vocês estão vendo aqui que tem o Screen 1, né? Tudo de componente que tem aqui, quando eu quero selecionar, por exemplo, um botão, eu clico no botão, arrasto para a tela. Quando eu solto esse botão na tela, ele vai aparecer aqui e ele também vai aparecer na minha lista de componentes, certo? Então, a lista de componentes, ela serve para eu navegar entre os componentes, né? Eu vou ter aqui também, nesse outro lado, a lista de propriedades, né? E aqui essa lista de propriedades, ela está diretamente associada com o componente que está selecionado. Então, por exemplo, aqui, selecionei a Screen 1. O que vai aparecer? As propriedades da Screen 1, né? Selecionei o botão. O que vai aparecer aqui? As propriedades do botão. E que propriedades são essas? Para a gente ver aqui rapidinho na prática. Screen 1, propriedade. Aqui eu tenho várias e várias. Cor de fundo da tela sobre, cor de destaque. Cor de fundo. A cor de fundo aqui está esse branco. Quando eu clico aqui, ele abre aquele menu de seleção de cor. E aí eu posso, por exemplo, colocar aqui um roxo. Cliquei no roxo, cliquei set, ele muda a cor do fundo da tela. E isso eu posso sair fazendo em todos os componentes. Coloquei um botão, eu posso mudar as cores do botão, diversas outras cores. Aqui, a cor da barra principal, que é essa barra aqui, tá azul, eu posso colocar ele num cinza azulado, né? Então, eu posso aqui alterar tudo que eu quiser desse meu aplicativo através dessas propriedades, né? Mudar tudo da tela através aqui das propriedades, certo? Dando continuidade, aqui na parte superior, a gente tem um menu, né, que é o menu do projeto, em que eu posso navegar, e tem algumas propriedades que a gente vai ver aqui nesse menu do projeto. Tem o conectar e tem o compilar. Aqui eu vou mostrar rapidinho para vocês. Ó. Em projetos, a gente tem aqui como voltar para os meus projetos, aí salvar projeto. Eu preciso sempre estar clicando em salvar projeto? Não, certo? Tudo que eu faço aqui, como é numa plataforma online, ele acaba salvando. Esse botão salvar projeto, eu acho que ele está obsoleto. Não sei por que ele está aqui, certo? Posso apagar o projeto, eu posso importar um projeto do meu computador e posso também jogar o projeto para o meu computador. Tipo assim, eu fiz um projeto, né? Mas eu não estou conseguindo fazer alguma coisa. Eu vou perguntar para o professor como é que faz. Aí o professor não está entendendo a minha dúvida. O que eu faço? Eu exporto o projeto selecionado, que no caso é esse projeto que eu estou aqui, para o meu computador. Eu vou fazer o quê? Eu vou enviar esse arquivo para o professor, que aí o professor vai conseguir importar lá no computador dele esse meu projeto e ele vê onde é que está aparecendo o problema. Se foi um problema de configuração, se foi um problema na lógica dos blocos, né? Então ele consegue ter acesso ao meu projeto, certo? Eu tenho aqui, nesse menu conectar, a possibilidade de abrir um assistente, né? Esse assistente, quando eu clico aqui, ó, assistente, o que ele faz? Ele cria aqui um código, um QR Code, que eu posso ter no meu celular, esse códigozinho aqui, esse programazinho aqui, deixa eu inverter aqui. Aqui, digamos que eu estou no meu celular, tem um aplicativo que é esse Companion, Codular Companion, que se eu abro ele, ó, configurando aqui. Pronto. Então, se eu abro esse Companion no meu celular, e isso daqui vocês podem baixar, deixa eu até mostrar logo para vocês aqui. Codular Companion. Ele abre aqui na Play Store. É esse aplicativozinho, Codular Companion. Vou mandar no chat da aula. Certo? E aí, vocês instalam. Quando vocês instalarem, ele vai ser esse aplicativozinho. Na hora que eu instalo esse aplicativo, eu posso clicar aqui nesse escanear QR Code e apontar para a tela do meu computador, que ele vai fazer o quê? Eu não vou escanear porque eu estou usando um emulador do Android, certo? Eu vou só mostrar aqui para vocês como é que acontece.
HTEJ, né, eu botei esse códigozinho aqui, coloquei para conectar. O que vai acontecer é que ele vai aparecer aqui, ó, estabelecendo conexão, e ele vai conectar o meu celular à plataforma, em tempo real. Como assim em tempo real? Eu vim aqui, ó, tá aqui, isso aqui é como se fosse o meu celular, né? No caso, eu estou usando um emulador de Android, mas é como se fosse o meu celular. Se eu vier aqui e, por exemplo, trocar a cor do fundo de roxo para azul claro, o que vai acontecer no emulador? Ele vai mudar. Então, eu vou ficar vendo no meu celular, em tempo real, tudo que eu for modificando aqui na plataforma, certo? Esse assistente, ele serve para isso, né? Aqui não tem nada, mas eu posso ir mexendo aqui no meu aplicativo e vendo se ele está funcionando como eu quero, né? Então, é uma forma de você testar muito prática, né? Só que o conectar ele só vai servir para isso. Enquanto tiver a tela funcionando, ele está conectando e o aplicativo está funcionando no meu celular. Se eu fechei a tela do Codular, o aplicativo no meu celular vai parar de funcionar, certo? Como é que eu faria, então, para... Não, eu quero que o aplicativo funcione de vez no meu celular. Eu terminei de fazer todos os testes e eu quero que ele funcione de vez. Eu tenho que compilar o arquivo, né? Quando eu clico aqui, ó, eu tenho Android app, né, que seria esse .apk. Quando eu clico nisso daqui, ó, ele vai gerar aqui, ele vai compilar o meu projeto, e aí ele gera um .apk, certo? Esse .apk que ele gera, né, eu posso clicar 2 vezes e instalar. E aí, sim, ele vai estar instalado no meu celular de vez. Eu posso fechar a plataforma e ele vai continuar funcionando, né? Aqui eu posso fazer o download do .apk, né? Ou eu posso também fazer também o scanner da tela, né? E aí ele faz o download aqui. Então, isso aqui é para vocês terem uma ideia, mas a gente vai ver como é que faz isso na prática, certo? Então, eu tenho esse menu superior. Aqui embaixo, eu tenho também o menu de telas, né? Que no momento eu não vou falar muito, porque a gente vai ter uma aula só sobre isso, ok? Que é o quê? É a parte de navegação. Screen 1, tela 1, tela 2, tela 3. Eu posso adicionar novas telas, copiar uma tela. No nosso projetinho aqui, ó, a gente só vai ter a Screen 1, né? Eu não criei nenhuma nova screen e no momento não vou criar, certo? Porque não é o momento, certo? Então, e por último, a gente tem aqui, ó, nessa tela principal do Códula, a gente vai ter aqui nesse cantinho esse menuzinho de 3 botões, que é o Assets, Design, Blocos, né? Vamos ver aqui. Esse Assets, pessoal, é um menu suspenso. Quando eu clico aqui, ele abre isso aqui, que é o gerente de recursos. Esse gerente de recursos é para dizer o quê? De repente eu quero botar uma imagem no meu aplicativo. Onde é que eu vou colocar isso? Nesses recursos, né? Eu vou clicar aqui e vou carregar a imagem. Eu quero botar, por exemplo, o ícone do meu aplicativo, né? Onde é que eu vou fazer isso? Vou vir aqui, vou clicar em carregar recursos e vou abrir do meu computador. Por exemplo, vou pegar essa imagem e vou carregar aqui no meu aplicativo. Então, essa imagem, eu posso utilizar ela aqui no meu aplicativo. Onde? Por exemplo, tela 1, propriedade, imagem de fundo. Se eu clicar aqui, ó, aparece lá e eu posso usar aquela imagem no meu aplicativo. Então, quando eu coloco algo nos meus assets, eu posso utilizar no meu aplicativo aqui essas imagens, certo? O designer é o quê? É essa tela onde a gente está, onde eu vou poder colocar novos componentes e etc. E aí a gente tem aqui uma outra tela, que é a tela de blocos, que ela vai ser também extremamente importante, né? Quando eu clico aqui em tela de blocos, a gente é redirecionado para essa tela daqui, né? O que a gente vai ter? O que a gente vai ter nessa nossa telazinha aqui, certo, pessoal? Deixa eu botar aqui. Então, nessa tela de blocos, é nela que a mágica acontece. Por quê? Eu posso ir lá na tela de design e colocar 1, 2, 3, 4, 5 botões. Mas se eu só fizer isso, se eu só colocar os botões, a pessoa vai abrir o aplicativo, vai ter lá o botão, ela vai clicar no botão, o botão vai até fazer o movimento de entrar e sair, né, para indicar que está sendo pressionado, mas
nada vai acontecer. Por quê? Porque não existe nenhum bloco dizendo, olha, quando esse botão é pressionado, isso aqui é para acontecer. Então, essa parte do bloco, ela, digamos que o design é a cara do nosso aplicativo e o bloco, ele é o cérebro que comanda como essa cara vai responder, né? Então, aqui na parte de blocos, a gente vai ter também, do lado aqui, a parte de vários blocos, né? E aqui a gente tem 3 categorias principais, que são os blocos internos, né? E aí aqui a gente vai ter vários bloquinhos. A gente vai ter aqui os blocos de componentes, que estão aqui sobre screen. Na verdade, não está aparecendo nenhum, porque a gente não tem, né, nenhum outro componente lá na screen, né? Só tem ela mesma. Mas à medida que a gente vai incrementando, aparece aqui um mais, e eles vão aparecendo aqui embaixo. E tem o qualquer componente, que ele tem uma função especial, mas que a gente vai explicar em outras aulas como é que ele funciona, certo? Aí, como é que funciona uma programação aqui dentro, né? De repente, por exemplo, eu quero, quando o programa comece, a tela inicial mude de cor. Então, eu vou colocar aqui, ó, quando o screen 1 inicializar, e aí eu vou colocar aqui alguma coisa aqui dentro. Reparem que o Códula, eu não vou entrar nesse... Então, vamos lá. Continuando aqui, depois, quando a gente for falar sobre a prática, aí vocês vão acompanhar essa outra explicação. Então, tem os blocos aqui do lado esquerdo, né? A gente vai ter aqui nessa área o visualizador, que seria onde eu vou colocando os blocos, né? Eu vou clicando e arrastando os blocos para lá, e vou colocando os blocos, e dependendo de que blocos eu utilizo, eu vou estar dizendo, olha, isso vai acontecer, aquilo vai acontecer, né? De acordo com o que eu coloque aí nessa área. A gente vai ter também os menus superiores aqui, né? De projeto e screen, que não mudam, né? E a gente vai ter aqui no cantinho o backpack, que é um equivalente do Ctrl+C, Ctrl+V, né? Se eu precisar colocar, por exemplo, um bloco que está nesse projeto para outro projeto, eu clico e arrasto aqui para colocar na mochilinha, que quando eu for lá no outro projeto, eu clicar para abrir a mochila, ele vai estar lá, né? Então, é um Ctrl+C, Ctrl+V entre projetos. Beleza? Eu imagino que, né, tenham surgido aí diversas dúvidas a respeito de como é que a gente utiliza isso tudo e tal. Não se preocupem, né? Isso aí é a primeira aula onde eu joguei várias informações. Vocês realmente devem ficar, vixe, é muita coisa, mas não é. Para mostrar que não é, a gente vai fazer agora uma coisa juntos, certo? O que é que a gente vai fazer agora juntos, pessoal? Eu tentei idealizar aqui, da forma melhor possível, uma atividadezinha simples, mas que desse realmente o resultado de um programinha, né? Então, o que eu vou colocar aqui? Ó? Atividade. Qual é o contexto? Né? Com a pandemia de Covid, houve a restrição quanto ao número de clientes dentro de estabelecimentos fechados, né? A contagem deste número de clientes é normalmente feita por um funcionário na porta do estabelecimento. Né? Hoje em dia já até que diminuiu isso daí, mas ainda é uma aplicação que eu acho que seja válida, né? Então, qual é o objetivo dessa nossa atividade, desse aplicativo que a gente vai fazer? Desenvolver um aplicativo simples, né, para auxiliar esse funcionário que fica na porta na contagem de clientes da loja. Normalmente, eu já vi funcionários utilizando, por exemplo, calculadora. Então, cada vez que entra uma pessoa, ele soma um, cada vez que sai uma pessoa, ele tira um, né? No nosso caso, a gente vai fazer de forma bem simples, que é o quê? Quais são os requisitos do nosso projeto? Bem simples, pelo menos um botão para incremento ou decremento do número de clientes. Simples assim, certo? Então, vamos começar a fazer isso aqui na prática. Aqui no nosso... Ele desconectou lá o companheiro. Vou tirar até esse bloco aqui e vamos lá no nosso design, certo? Aqui no nosso design, a gente já pode começar a mexer em algumas coisas. Antes de começar a colocar aqui componentes, vamos dar uma revisada nas propriedades aqui da nossa tela, para a gente começar a entender melhor essa questão das propriedades, né? Esse tela sobre, eu posso colocar aqui, esse aplicativo
para contagem de clientes. Por exemplo, cor de fundo da tela sobre. Posso colocar aqui... Teria como Oi. colocar uma tela que não fosse toda preta? Pronto, tem. Deixa eu mudar aqui. Pronto, assim, melhor? Melhorou um pouquinho. Fica melhor desse jeito? Pronto. Eu tenho o costume de usar mais tela preta, mas dá para usar tela clara também. Eu acredito que seja melhor para você a tela clara mesmo. Então, aqui no meu projetinho, né, eu vou clicar aqui. Professor, não estou vendo esses componentes aí. Tá assim a minha tela, tá desse jeito que tá do senhor. Onde é que eu vou? Estão vendo aqui, no meio da tela aqui, ó, perto dessa barra, duas setas? Estão vendo? Se a seta estiver apontando para a direita, quando eu clico nela, ela encolhe a barra, né? Então, se tiver alguma das duas setas apontando para a esquerda, quando eu clico, ó, ela vai expandir. Eu preciso expandir as duas para minha tela ficar desse jeito. Mesma coisa desse lado. Ó, tem aqui também uma setinha que, se não estiver aparecendo, basta eu procurar aqui e expandir, né? Então, tá desse jeito a minha tela. Cliquei aqui em Screen, ó, vai ter aqui algumas propriedades, né? Esse tela sobre é só quando eu clico aqui nesses três botõezinhos, aparece, né? Aí deixa eu voltar aqui um título sobre, né? Então, quando a pessoa clicar ali, vai abrir aqui um pop-up, onde vai ter esse texto explicando para que serve esse aplicativo, né? Eu, pessoalmente, não utilizo isso com muita frequência, mas vou deixar aqui para a gente ver como é que aparece, né? Título, tá. Cor de destaque. Essa cor de destaque, pessoal, a gente vai acabar vendo que, às vezes, ela vai aparecer em algum componente, um detalhezinho que vai aparecer dessa cor. Eu vou deixar aqui em cima, vou deixar naquele verde mesmo. Não vai estar aparecendo aqui no nosso. Esse alinhamento eu vou explicar já, né? Eu vou pular por enquanto. Aí a gente tem o nome do projeto, né? O nome do aplicativo é nome do projeto. Eu posso mudar aqui se eu quiser, mas não vou mudar, vou deixar assim mesmo. Cor de fundo. Nesse momento, eu vou deixar uma cor de fundo branca, certo? Que é esse FFFF. E deixo aqui a tela branca. Animação de abertura e fechamento de tela não vai fazer muita diferença para a gente, porque a gente não vai ter navegação de tela. O ícone, eu poderia até botar um ícone. E aí já vai uma dica aí para vocês aqui, que eu vou sempre estar falando. flaticon.com. Isso aqui, para quem é professor, para quem vai fazer qualquer tipo de apresentação, eu vou até botar o link aí, ó, é fantástico, certo? Por quê? Nesse Flat Icon, você vai ter aí diversos modelinhos de ícones que você pode estar utilizando aí, de repente, por exemplo, computer, por exemplo, computer. Ele é em inglês, então eu tenho que colocar aqui os termos em inglês. Computer. Aí ele aparece aqui, ó, vários telinhas de computadores, tem uns íconezinhos bem legais que você pode, por exemplo, colocar numa apresentação e, tipo, vai deixando bem interessante. No nosso caso, esse componentezinho, por exemplo, esse computadorzinho aqui, eu vou pegar um computador só por exemplo. Se eu clicar aqui nele e clicar em PNG, Free Download, daqui a pouco ele faz... Pronto, ele faz o download aqui do meu... do íconezinho que eu escolhi, né? Aí eu posso vir aqui em Assets, carregar lá esse arquivo que eu acabei de fazer download, vou deletar aquele outro arquivo, e aí eu posso colocar aqui, por exemplo, no ícone, sendo aquela imagem, né? Então, isso aí, na hora que eu instalar o aplicativo no meu celular, em vez de estar aparecendo o ícone padrão do Códula, que é esse casinho, vai estar aparecendo esse computadorzinho aqui que eu selecionei. Então, eu posso selecionar um ícone de lá, colocar aqui, sem problema. Cor da barra de navegação é essa barra aqui de baixo, não faz diferença. Cor primária do título, que seria isso aqui, ó, essa parte aqui de cima. Eu poderia ficar mudando, poderia mudar aqui a barra também dessa parte aqui de cima, ó, onde tem o relógio, se está conectado ao Wi-Fi e se está em bateria, eu poderia mudar essas coisas tudinho. Mas, no momento, o que eu vou fazer? Opção do menu,
não, barra de estado eu vou tirar, né? E aqui embaixo eu vou tirar o título visível. Então, a tela do meu aplicativo está toda branca. Não tem nada, nada, nada. Certo? E eu vou deixar ele assim, porque eu quero assim mesmo. É a cor mais simples que tem. Então, a gente tem aqui algumas outras propriedades. São muitas propriedades na Screen 1, certo? Mais do que o normal. Mas eu não vou entrar nesse mérito agora, né? O que eu vou fazer? Eu vou pegar esse botão aqui, ó. Eu vou vir aqui na minha paleta, certo? Interface do usuário, eu tenho aqui várias opções, né? Eu vou em interface do usuário, vou selecionar a interface do usuário, e quando eu boto o mouse para cá, para o lado, ó, ele abre essa aba aqui com vários componentes. E aqui eu tenho componente botão, caixa de seleção, progresso circular, botão flutuante, imagem, legenda, uma porrada de coisa. O que eu vou colocar? Vou colocar um botão. Meu requisito é somente um botão, eu cliquei e arrastei, coloquei aqui em cima da tela, né? Soltei. O que vai acontecer? Apareceu aqui um botão no meu aplicativo. Ótimo. Esse botão, ele ficou aqui no canto superior esquerdo. Por que ele ficou no canto superior esquerdo da minha tela? Porque quando eu venho aqui em Screen, ó, o alinhamento horizontal e o alinhamento vertical estão definindo que qualquer coisa que eu coloque aqui na minha tela fique nessa posição, ó. Tá no lado esquerdo e no topo. Se eu clicar aqui, eu posso botar para a direita, eu posso botar aqui para o centro, certo? Da mesma forma, o alinhamento vertical pode estar no topo, pode estar embaixo ou pode estar no centro, certo? No meu caso, eu vou deixar ele aqui no centro, certo? Vou clicar agora em botão aqui nos componentes. Carlos, você pode se inscrever nessa turma aqui do Classroom. Essa turma aqui do Classroom, certo? E, caso você queira, tem também aqui, ó, um link para acessar aqui o grupo do WhatsApp. Eu criei um grupo do WhatsApp, você pode acessar lá esse grupo do WhatsApp, né? Então, tem esses dois locais aqui que a gente vai estar utilizando. BHI. Deixa eu até colocar lá no chat, né? Esse é o código da turma do Classroom, né? Se você quiser acessar lá, também tem o grupo lá. Então, coloquei aqui o botão, né? Fui lá em Screen, coloquei centralizado, tá show. O botão agora tá no meio. O que eu posso mudar nesse meu botão? Quais são as propriedades que eu tenho nesse botão? Quando eu clico aqui no botão, as propriedades mudaram, porque agora eu estou nas propriedades do botão e não mais da Screen. Eu posso mudar a cor do fundo do botão, botar um botão roxo. Eu posso dizer se ele está ativado ou não. O que significa dizer se ele está ativado ou não? Se a pessoa pode ou não ir lá e clicar nele, né? No momento eu vou deixar ativado. Aqui são edições referentes ao texto que tem dentro dele, né? Se é negrito, tamanho, etc. Eu vou botar aqui no tamanho 20, certo? Tamanho padrão da família, altura. Essa altura aqui, pessoal, ela está dizendo em relação à altura do botão na tela, né? Eu posso vir aqui, ó, e clicar em preencher principal. Quando eu clicar em preencher principal, quem é o principal dele? É a Screen, que é onde ele está dentro, né? Se eu clicar nisso aqui, o que vai acontecer, ó? Ele vai ocupar toda a tela. Ele vai ocupar até o final da tela. Mesma coisa acontece se eu clicar aqui em largura, preencher principal. Ele ocupa o quê? Na largura, a tela inteira. Eu posso botar aqui no automático e ele vai ficar do tamanho do texto que tem dentro dele, certo? No nosso caso, o que eu vou fazer? Em vez de preencher tudo ou ficar no automático, eu vou colocar para a altura dele ser 15%. Professor, esse 15% é 15% do quê? É 15% da altura da tela, entenderam? Se eu botar aqui, por exemplo, 50%, ó, metade da tela está ocupada com o botão e a outra metade está livre, né? No meu caso, eu acho que 15% aqui é um tamanho bom para a altura do botão. Já a largura do botão, eu vou botar aqui 70%. Quando eu coloco isso aqui, ele fica 70% do espaço horizontal de botão e aqui fica 15%, né? Então, ficou aqui um tamanho legal.
Aqui embaixo, eu poderia colocar aqui no lugar do botão uma imagem, por exemplo, responsive PNG, ficaria aqui a imagem do negócio, mas eu não quero isso, certo? Não é o objetivo nesse momento, eu vou deixar aqui sem imagem, certo? O texto do botão eu posso alterar aqui para colocar, por exemplo, um mais, eu posso colocar aqui o que eu quiser, certo? Eu posso alterar esse texto e botar o que eu quiser. No momento, eu vou deixar vazio, certo? Porque eu vou querer que o número de clientes, na verdade, vazio não, vou botar 0. Então, o número de clientes é 0, certo? Inicialmente tem 0 pessoas. Eu posso modificar ali o alinhamento do texto, né, colocando ele à esquerda, à direita ou centralizado. Nesse nosso caso, eu vou deixar centralizado. E eu posso também mudar a cor do texto. Por exemplo, está branco, mas eu posso botar ele preto. Isso aí é eu que defino. Eu vou deixar aqui o tamanho da fonte 30. Vou colocar ainda o texto em negrito. Então, está ali. Ficou assim o meu botão. Né? E é isso que eu quero para o meu botão. É só isso aqui que eu quero que tenha na minha tela. Professor, o senhor vai colocar esse botão para incrementar o número de pessoas que entram na loja. Não seria interessante colocar um outro botão? Sim, poderia ser colocar um outro botão. Mas eu vou colocar só um botão para tentar ser o mais simples possível, certo? E aí a gente vai ver aí. Depois vocês podem fazer as modificações que vocês quiserem para me enviar, ok? Então, foi colocado aqui o botão, né? Meu design está todo finalizado, né? Só um detalhe. Professor, quando eu botei percentual, ficou em vermelho. Não tem problema, certo? Às vezes, quando você coloca, ele vai ficar em vermelho, mas ele vai configurar corretamente, certo? Não é um problema esse aviso aqui, que ele não aceita o valor inteiro, né? Ele aceita aqui, se eu colocar, funcionando legal. Então, estando o meu design completo, onde é que eu vou? Eu vou aqui em blocos, né? Quando eu clico em blocos, a gente vai vir aqui para a parte de programação, certo? E aí, antes de eu começar, só falar um pouco sobre o paradigma de programação do Codular. Né? O que é paradigma de programação? Para quem não tem experiência, não vai fazer muita diferença. Para quem já viu alguma coisa de programação, paradigma de programação ele está relacionado com a estrutura de programação, né? Em alguns cantos, a programação acontece como? Eu comecei a programar, o código, quando ele começar a rodar, ele vai rodar do primeira linha de código, segunda, terceira, quarta, e ele vai rodar assim, sempre. Ele vai começar lá de cima e vai rodando de cima para baixo até chegar na última linha do código. Né? Isso é um paradigma estrutural. Ele começa no começo e vai indo até o final. A gente tem orientação a objeto, a gente tem outras estruturas de paradigmas, mas como é que funciona o Codular? O Codular, ele é orientado a evento. Como assim orientado a evento? Tudo que você quiser que aconteça no Codular, eu quero mudar, por exemplo, vou vir aqui, ó, lembram que eu falei que apareceu aqui? Eu tenho aqui a propriedade do botão, né? E aí eu quero, por exemplo, mudar o texto do botão, né? Cadê aqui o texto do botão? É esse bloquinho verde escuro, ele ajusta propriedades, né? Então eu tenho aqui o bloquinho azul escuro, que ele ajusta o texto do botão para, né? Então digamos que eu queira ajustar o texto do botão, eu vou colocar aqui, ó, um número qualquer, vou botar aqui um literal matemático, e vou colocar aqui 2. Então eu quero que eu ajuste o texto do botão para 2. Eu posso colocar isso aqui solto? Não, não posso. Por quê? Quando é que isso aqui vai acontecer? Eu não estou dizendo. Quando eu boto só esse bloco aqui, eu não estou dizendo quando é que o texto do botão vai ser modificado para 2. Para eu colocar isso, eu tenho que vir normalmente aqui em componentes, né? Por exemplo, pode ser na screen, pode ser no botão. No caso da screen, eu posso dizer o quê? Na screen, ó, eu tenho aqui esse bloco quando inicializar, ou seja, quando o aplicativo começar, ele vai pegar aqui e vai ajustar o texto do botão para 2. Isso aqui pode ser um evento, né? Quando o aplicativo começa, eu ajusto o texto do botão para 2. Entenderam? Então, para fazer alguma modificação, sim, pode sim, Diego.
Você pode fazer aí o botão ativar e desativar. Tem essa propriedade, sim. No momento, a gente não vai falar ainda sobre ela. Na aula 2, que é a aula de quarta-feira, eu vou entrar em mais detalhes sobre botões, caixa de texto e etc. No momento, a gente está fazendo aqui um aplicativo bem simplesinho, somente para vocês verem como é que funciona. Porque eu quero que vocês saiam dessa aula tendo feito o primeiro aplicativo de vocês, certo? Então, para que alguma coisa aconteça nos blocos, eu sempre tenho que pegar um bloco desses amarelos de quando. Quando alguma coisa acontece, então, isso vai acontecer, certo? Ele vai fazer alguma coisa. No caso, esse quando inicializar é quando o aplicativo começa. No caso, eu vou voltar aqui e vou botar 2, tá? Ah, professor, eu preciso ajustar o texto para 0, né? No caso aí, não preciso porque já está lá em design definido como 0, né? Não precisaria. Mas se eu deixar isso aqui desse jeito, não dá erro. Ele só vai mudar um texto que já é 0 para 0 de novo quando o aplicativo começar. Isso não tem problema. E aí, o que eu vou fazer aqui? Eu vou vir em botão, agora eu não vou mais clicar em screen, né? A screen tem os blocos dela. Eu vou clicar aqui em botão, né? E aqui em botão, a gente já vê aqui, o primeiro elemento é o quê? É um bloco de quando, só que é um bloco de quando clique. Quando clique, ou seja, quando o botão for pressionado, algo vai acontecer, né? O que eu quero que aconteça? Eu quero que quando o botão for pressionado, o valor que ele está mostrando lá aumente. Para quê? Para a pessoa saber que está entrando gente na loja, né? Então, está contando, aumentando o número de pessoas que está dentro da loja. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou usar esse mesmo bloquinho aqui, e aí eu posso clicar aqui com o botão direito, ó, e duplicar, né? Ele duplica o bloco. Vou arrastar ele para cá, ó, e percebam que, deixa eu dar um zoom aqui, para vocês verem isso bem de perto. Na hora que eu aproximo o bloco daqui, ó, vocês estão vendo que ele tem esse chanfro aqui, e aqui ele tem um chanfro também, né? Na hora que eu aproximo, ó, o chanfro fica aceso, justamente dizendo que encaixa, ó. Então, eu soltei aqui, ele vai encaixar, certo? Aí aqui a gente já vai ver um elementozinho interessante, que é o elemento de recursividade, que ele vai servir para quê? Para incrementar, né? Digamos que eu queira, por exemplo, que o botão 1, o texto do botão 1, né? Na hora que ele for clicado, ele deixe de ser 0 e ele passa a ser 1. Show! Só que o que acontece? Se eu colocar aqui o valor 1, na hora que a pessoa pressionar o botão outra vez, o que vai acontecer, pessoal? Vai ficar sempre 1. Ele vai sempre ficar o valor 1, porque eu estou botando aqui o valor 1 literal, né? O que eu posso fazer para ele incrementar? Ao invés de colocar aqui o valor 1, eu posso vir aqui em blocos de matemática, e eu tenho aqui um bloco de soma, né? E aí eu vou colocar esse bloco de soma aqui, ó. Aí, pessoal, isso aqui fica uma dica. Quando tem bloco que ele aceita que você coloque blocos dentro dele, estão vendo? Você pode simplesmente arrastar isso para cá. Eu prefiro não colocar os blocos nesse formato. Eu sempre clico com o botão direito e coloco entradas externas, né? O que significa essas entradas externas? O bloco continua funcionando da mesma maneira, só que ao invés dele ficar os quadradinhos, ele muda o formato dele, né? Então, isso aqui serve para organizar melhor no meu ponto de vista, né? Então, o que eu vou somar? Eu vou pegar o próprio valor do texto, né? Inicialmente ele é 0, né? E aí aqui seria um 0, mais 1 vira 1. Só que se eu botar 0 aqui, vai ficar o mesmo problema, né? Toda vida que eu clicar, ele vai continuar sendo somente 1, porque é 0 mais 1. Eu tenho que pegar o próprio valor do texto, colocar ele aqui. Aqui. A primeira vez que clicou, passou de 0 para 1. Na segunda vez que clicar, eu quero somar esse 1 mais esse valor de 1. Na terceira vez, na quarta, na sexta vez, né? Onde, o que vai ter no botão na sexta vez? Vai estar o número 5. Então, eu quero pegar o 5, eu vou encaixar o 5 aqui e somar mais 1. Só que esse valor aqui, ele tem que ser o valor que já está lá no texto. Como é que eu faço para pegar esse valor que está lá no texto? Eu vou aqui em botão, e aí eu vou procurar lá embaixo, tem as propriedades. Ó. Todas as propriedades que a gente tem lá no design, a gente também encontra nesses bloquinhos verdes, certo? Imagem, cor de fundo, altura, tudo. E aí eu vou procurar aqui o texto. A gente está usando o bloco verde escuro para quê? Para
alterar o valor do texto, né? O bloco verde claro de texto, ele não vai servir para eu alterar o valor do texto, ele vai servir para eu ler o valor do texto, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou arrastar esse bloco para cá, e aí o que esse bloquinho aqui ele vai estar fazendo? Quando o botão for clicado, ele vai ler o valor do texto. Então, digamos que o texto lá esteja 10. Ele vai ler esse valor de 10. Ele vai somar com 1, então vai ser 11. E esse valor de 11, ele vai jogar lá no valor do texto do botão. Então, estava 10, a pessoa clicou, virou 11. Show! Beleza? Antes de mais nada, vamos testar para ver se está funcionando. Eu vou tentar aqui mostrar pelo celular, só para vocês visualizarem legal, né? Não sei se vai dar certo, mas eu abri aqui, eu vou escanear o meu, né? Escaneei aqui com o meu celular. Deixa eu ver como é que tá aqui. Acho que melhor fazer aqui com o emulador. Vou fechar aqui, certo? Vou abrir de novo o Companion. Ao invés de escanear, eu vou reconectar aqui, certo? Iniciar a conexão. Pronto. Cliquei aqui em assistente. Eu vou copiar esse códigozinho. Vou abrir aqui o meu emulador, vou colocar esse código. PUDLRP. Quando eu coloco para conectar aqui, ele vai inicializar a conexão, né? E aí, pronto, abriu aqui o meu aplicativo, do jeito que eu imaginava, só vai ter aqui o botão. Quando eu clicar aqui no botão, ó, ele vai aumentando. Então, já está funcionando como eu queria. Eu quero que quando eu clique, o número vá aumentando. Show de bola. Está funcionando. Agora, como é que eu vou fazer para esse número diminuir, pessoal? Para esse número diminuir, e utilizando somente o botão, né, que foi o que eu me propus a fazer, ao invés de utilizar o clique longo, eu vou fazer o quê? Eu vou clicar aqui no botão, vou procurar quais são os blocos de quando que ele tem. Ele tem um botão de clique longo. É esse daqui que eu vou utilizar. Eu vou botar o clique longo aqui e vou copiar esse mesmo bloquinho que incrementa o valor. Só que o que eu vou fazer? Eu vou tirar esse bloco aqui de soma e vou colocar agora um bloco de subtração. Mesma forma, entrada externa. Vou colocar aqui esse 1 para cá e o texto do botão para cá. Vou deletar aqui esse bloco. Então, na hora que eu der um clique rápido, ele vai pegar o texto do botão e vai incrementando. Na hora que eu der um clique longo, o que é um clique longo? Apertei e segurei, ele diminui. Apertei e segurei, ele diminui. Se eu apertar e segurar, ele vai diminuir. Certo? Se eu clicar só rápido, ele vai aumentar. Então, isso aqui vai servir lá para contagem. Professor, esse negócio está muito simples. Eu poderia colocar mais botões, eu poderia botar um botão de reset. Bom, poderia sim, né? E você pode ir aí no seu e fazer isso, né? No seu aplicativo, você pode dar essa explorada aí. O objetivo desse aplicativo é ser somente um primeiro aplicativo para vocês terem esse primeiro contato com o Códula, né? E aí também vai servir esse momento agora para isso, né? A gente usou aqui o conectar e conectou aqui no emulador, né? Professor, eu preciso ter um emulador instalado no meu computador? Não. Você pode botar somente o Codular Companion no seu celular. Você vai ver que na hora que você coloca escanear o QR Code, ele já conecta, né, o QR Code, conecta o seu celular ao Códula, então você consegue testar, e é mais simples. Caso você queira, você pode baixar. Esse emulador aqui que eu utilizo é o BlueStacks, né? Eu coloquei lá o link do BlueStacks e do Nox, que são dois emuladores de Android, mas eu recomendo fortemente que utilize o celular. Por quê? Porque esses emuladores, eles são pesados, né? Então, você botou isso para rodar no computador, às vezes o computador fica lento. Então, não é o ideal, é realmente uma alternativa, sim, caso você não tenha disponibilidade de um celular Android fácil, certo? Sim, então a gente viu conectar, né, com o emulador.
Agora, a gente vai fazer o quê? Eu vou mostrar aqui para vocês, ó. Aqui a gente tem a aula 1, né? Lá do nosso, na turma 2, do desenvolvimento de aplicativos com Codular. E a gente tem aqui, ó, aplicativo contador de clientes. Quando você clica aqui... Então, pessoal, após termos a aula explicando a forma de acesso à plataforma Codular e vermos como montar nosso aplicativo contador de clientes, espero que você me envie o seu. Envie em anexo os arquivos .aia e .apk, certo? Então, o que eu vou mostrar para vocês? Como é que vocês vão fazer para responder uma atividade dessa? Você vai clicar aqui primeiro, né, em ver a atividade. Né? Quando você clica em ver a atividade, vai abrir aqui, né, a página aqui da atividade. Aqui do lado, ó, você pode adicionar ou criar, que é o quê? Você vai clicar aqui, vai abrir a possibilidade de você adicionar alguns componentes e você vai ter que adicionar arquivo. Só que antes de clicar em arquivo, você tem o quê? Você tem que baixar o arquivo para o seu computador. E são dois arquivos, o .aia, que é o arquivo do projeto, e o .apk, que é o arquivo de instalação do aplicativo, né? Como é que a gente faz para ter os dois? Professor, vai devagar, eu não estou entendendo. Essa aula está gravada. Se você fez a atividade depois e não está lembrando como é que você faz o envio, volta para essa aula, assiste esse ponto e faz esse passo a passo. Qual é o passo a passo? Você vai abrir o projeto, você está com o projeto aberto aqui. Você vai clicar em projetos e vai vir aqui embaixo, ó, exportar projeto selecionado, e aí ele bota até aqui, ó, .aia para o meu computador, certo? Detalhe, é exportar. Exportar é mandar para fora do Codular. Então, eu vou tirar do Codular e vou botar para baixar para o meu computador, certo? Importar, ele vai fazer o quê? Ele vai puxar do meu computador para o Codular. Né? Ele vai importar, ele vai tirar do meu computador para jogar para o Codular. Eu quero exportar. E detalhe, é o primeiro aqui, que é o .aia, né? O que tem o íconezinho aqui do lado. Esse AIS, ele só manda a parte do design, ele não manda a parte dos blocos. Então, não é interessante, né? Eu quero mesmo, é o .aia, porque eu quero ver tanto o design quanto os blocos. Então, você clicou aqui, ó. Espera um bocadinho, ele fez aqui o download do arquivo, ó, o nome do projeto, .aia, né? Da mesma forma como eu baixei o .aia, eu vou atrás agora de baixar o .apk. Aonde? Em compilar. Quando eu venho aqui em compilar, ó, ele vai abrir aqui. Professor, esse .aab, a Android App Bundle, não se preocupem com isso. Isso aqui vai servir quando a gente for jogar o aplicativo na Play Store. Por enquanto, não vamos nem utilizar, certo? Vamos ficar só com o .apk mesmo. Cliquei aqui em .apk, ele demora significativamente, especialmente se você tiver muitos assets, se você tiver muitas imagens no seu projeto, esse compilar vai ficar bem mais lento, né? Então, ele demora um pouquinho. No caso, como é um projeto simples, demorou bem pouco, né? Quanto maior a complexidade do projeto, mais vai demorar para ele compilar. Então, quando ele termina de compilar, aparece isso daqui, né? Que tem um código para você escanear, né? Para você fazer o download do aplicativo. Ou você pode fazer o download no computador mesmo, porque isso aqui você escaneia para fazer o download no celular. O botão aqui de download do APK, quando você clica, ó, ele faz aqui o download do .apk, o nome do projeto, .apk. Então, baixei aqui tanto o .aia quanto o .apk, né? E aí, o que eu vou fazer? Vou voltar lá no Classroom, close, deixa assim. Vou voltar aqui no Classroom, vou clicar em adicionar e vou em arquivos. Aqui, ó, ele é recente, eu vou aqui no upload, caso não tenha, né? Caso não comece aqui no upload, eu clico em upload, vou clicar em browse. No meu caso, ele aparece aqui porque o Opera está com essa nova possibilidade, mas eu vou clicar aqui, mostrar todos os arquivos, ele vai abrir aqui um navegadorzinho, eu vou em downloads, e eu vou selecionar aqui, ó, os dois elementos, né? Tanto o projeto.apk quanto o projeto.aia. Vou abrir aqui, né? Pessoa, não sei selecionar dois elementos, é com Ctrl. Mas, caso você não consiga selecionar os dois, você pode mandar um, quando terminar, você abre de novo e envia o outro, certo? Então, enviei aqui, ó, os dois. Eu poderia clicar aqui em adicionar e enviar outros projetos, né? Posso clicar aqui em enviar outro arquivo, né? Posso enviar de um por um, se eu não conseguir enviar os dois ao mesmo tempo.
Fiz isso aqui, o que eu tenho que fazer? Final, eu tenho que clicar em entregar. Eu preciso entregar, porque senão o professor não vai saber que eu fiz, né? Ele não vai aparecer lá para mim que você fez, né? Então, você clicou em entregar, pronto. Isso aqui foi enviado para o professor. Esse primeiro trabalho, ele só conta presença, ele não conta nota, né? Então, ele já foi automaticamente devolvido, né? Quando você enviar um trabalho e ele for avaliado, aqui onde está devolvido, ele fica aparecendo, 7 de 10 pontos, 15 de 15 pontos, né? Ele aparece aí a nota que você tirou de tantos pontos que valia, né? Então, feito isso aqui, o trabalho foi enviado, né? O que eu quero? Eu quero que vocês façam façam esse envio para mim nesse primeiro momento, que é realmente só para você ver como é que as coisas funcionam, certo? Pronto. Diego, esse bloquinho que eu apresentei aqui, ele é o da soma. Esse bloco que eu mostrei aqui é o bloco da soma. O concatenar que você fala, que é para juntar arquivos, para juntar, na verdade, valores, você vai usar em texto, que é esse juntar aqui, ó. Esse juntar, ele vai, se eu botar isso aqui, ao invés dele somar os valores, vai aparecer, por exemplo, a primeira vez que você pressionar tá 0 lá, né, e vai ficar 0, 1. Aí se eu pressionar de novo, vai ficar 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, né? Então ele vai concatenando, ao invés de realmente somar, né? Ele vai juntando o texto. E aí, um detalhe rápido, a tipagem do Códula é fraca. Isso significa o quê? Eu botei aqui que no texto era um valor matemático, que era o 0. Mas eu posso lá no meio vir aqui e botar que é um texto. E não tem problema. Ele aceita, né? Ele não tem a tipagem forte. Ele não vai recusar você informar um texto para um valor só porque anteriormente ele tinha recebido um valor numérico, né? Ele aceita isso daí, certo? Luzanira, se você quiser enviar, pode enviar um projeto idêntico a esse aqui, certo? Não tem problema. Esse primeiro é realmente para você começar a ter a noção de onde é que eu clico, onde é que eu arrasto e como é que eu exporto o projeto. Se você quiser fazer um a mais, só para se desafiar, você pode adicionar outro botão e dar uma explorada já inicial. Isso aqui eu recomendo para todos, né? Não se limite só ao que eu estou ensinando em aula. Você pode ficar usando a plataforma para o que você quiser, explore, né? Eu acho que a melhor forma de você aprender é explorar. Eu estou dando aqui uma base, mas para você realmente deslanchar, você tem que ter lá, você tem que gostar de fazer, né? Para ficar explorando e se divertir com isso. Pronto, a entrega, o prazo de entrega. O nosso curso, ele vai ter 4 semanas, certo? Então, a gente está começando no dia 16, a gente vai ter a semana do dia 23, a semana do dia 30. E aí, na semana do dia 7, né? Dia 7 vai ser a penúltima aula, dia 9 é a última aula. O que eu estou fazendo? Eu estou deixando até o prazo do sábado, né? No caso, dia 12, depois da última aula. Então, dia 12 de dezembro é o prazo final para envio dos trabalhos. Todos, certo? Todos os trabalhos vão ter como prazo final esse dia 12 de dezembro, certo? E aí não pode deixar de fazer, porque no dia 13 eu tenho que lançar todas as notas para finalizar, para poder darem continuidade aí para a emissão dos certificados. Beleza, pessoal? Às vezes eu vou falando meio rápido, e aí eu espero que vocês digam, professor, não estou entendendo, certo? Acho que o Luzanira mesmo que pediu para eu voltar para a parte do login, né? Eu quero mesmo que vocês façam isso, né? O objetivo do encontro, né? Os conteúdos, por exemplo, essa aula que eu dei hoje para vocês, se vocês forem lá na turma, ó, em atividades, nessa boas-vindas, a gente tem aqui uma aula ó, de 23 minutos. Eu explico não como fazer esse aplicativo que a gente fez, né? Mas é um aplicativo bem parecido, né? E é, tipo, essa primeira parte de acesso ao Codular. Então,
você não precisa necessariamente estar na nossa aula para ver esse conteúdo. Você pode olhar as videoaulas que eu tenho gravadas, certo? Mas essas aulas, elas são exatamente para isso, para vocês tirarem dúvida. Eu estou tendo dificuldade acompanhando as videoaulas. Então, vem para um encontro virtual e tira todas as dúvidas que você tiver, certo? William, deixa eu ver aqui. Esse aqui, ó, é o código do Classroom. Você já sabe, já fez o login no Classroom? Se você já tiver feito o login no Classroom, você vai fazer o seguinte. Você, na tela inicial, ó, você vai clicar aqui nesse mais, certo? Quando você clicar nesse mais, você vai clicar em participar da turma, ele vai abrir essa tela. E aí, esse código que eu compartilhei, você vai colar ele aqui e clicar em participar, certo? Beleza. Eu já mandei o convite para todos os e-mails que foram enviados, né? Às vezes tem algum e-mail que pode não estar funcionando, mas eu já mandei o convite, então provavelmente vai aparecer. Detalhe, a de vocês é esse, desenvolvimento de aplicativos com Codular iniciante, segunda turma, certo? Não esqueçam. Que algumas pessoas podem entrar e já está aparecendo essa aula aqui, então, se já estiver aparecendo, você não precisa adicionar ela, né? Basta clicar para acessar a nossa turma. Show, pessoal! Pronto, se deu certo para vocês fazerem aí o aplicativo, fiquem livres aí para saírem, certo? O que eu vou fazer? Eu vou parar aqui a gravação da aula para não ficar muito extensa, mas eu vou ficar aqui na sala, certo? Quem quiser ir fazendo aí o aplicativo e de repente tiver alguma dúvida que quiser perguntar, eu vou ficar aqui disponível mais um tempinho, certo? Então, quem já tiver feito, quem já não tiver problema, já encerrou o conteúdo da aula de hoje, certo? Vou ficar aqui só disponível. Interromper aqui a gravação.